lá da igreja do PSU. Né? Segundo a agenda, ele está escalado para ministrar a palavra de Deus hoje. Diremos a ele: seja bem-vindo, em nome de Jesus, volte sempre, Jesus te ama e nós também. Então, faça uso da sua missão nessa noite, que é falar de Jesus à igreja. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Está todo mundo bem? Graças a Deus, né? Abra sua Bíblia, por favor. Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11. Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11. Enquanto vocês procuram, externo a minha gratidão ao Senhor e rendo a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E sinto-me muito feliz em poder estar aqui com vocês de verdade. A minha alma está muito alegre em poder estar aqui com vocês. Agradecer a Deus também pela vida da Poliana. Que o Senhor abençoe dela e do seu marido. E ao pastor Ruberval, né? Muito obrigado, de verdade. Meu coração está muito alegre em poder conhecê-lo. E assim todo o corpo de obreiro dessa igreja. Que Deus abençoe. Congrego ali na Assembleia de Deus Planalto Central do pastor Samuel Lima e trago o abraço do meu pastor a todo o corpo de obreiro desta casa e assim a toda a igreja. Todo mundo achou? Lucas 7, a partir do versículo de número 11. Diz assim: pouco depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos em uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Amém? Pode sentar, por favor. Ao Oséias também, muito bom revê-lo, tá bom? Deus te abençoe cada vez mais. Meus irmãos, ao início de tudo, Deus cria todas as coisas em um local vazio. Onde não havia nada, Deus faz com que surja várias coisas através da sua vontade e da necessidade que ele havia tido. Deus cria tudo na qual ele desejava criar. Ele vai criar o homem, mas nessa criação ele percebe uma coisa, que não era bom que o homem estivesse sozinho. Ele vai fazer com que uma mulher esteja ao lado dele. E assim ele faz. Tendo feito isso, durante toda a história, após a história que nós sabemos muito bem, da queda através do fruto, do erro cometido no Éden, nós vamos compreender uma coisa, que desde aquele tempo, naquele tempo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, hoje em dia até que mais não. Mas o homem sempre esteve um pouco mais acima da mulher. A mulher sempre vivia submissa a ele, respeitando a ele, e aonde o que ele falava para ela fazer, ela tinha que ir e fazer. Aqui estamos diante de um texto, que estamos falando de uma viúva. Uma viúva que acaba de perder, que perde o seu marido e acaba de perder o seu filho. Para termos uma ideia, vamos ter um contexto mais amplo aqui. A mulher solteira naquele tempo, solteira, morando dentro da casa do pai. Primeiro, ela não tinha o seu espaço na sociedade. Ela não tinha a sua voz. Ela não tinha a moral e o respeito que um homem tinha naquele tempo. Segundo,
ela não tinha a sua liberdade de expressão. Ela não poderia se impor ou se colocar em alguma ideia que ela tivesse, algum pensamento que ela tinha. Ela não poderia colocar as suas ideias para que elas pudessem ser concretizadas. Ela não tinha voz. Ela era submissa, era uma submissão extrema aos pais. Submissão extrema, muito. Estava submissa à ordem paterna, estava submissa ao pai, e era submissão muito extrema demais naquele tempo. Outra coisa, normalmente, a partir dos 13 anos de idade, ela era vendida ao seu marido. A partir dos 13 anos de idade, ela era vendida para o seu marido. Agora, a mulher, naquele tempo, casada. Primeira coisa. Quem já casou aqui, levanta a mão. Quem vai casar, levanta a mão. Quem vai casar, levanta a mão. Pois bem. Para quem já casou, vai saber muito bem. Quando você vai casar, você vai organizar uma festa. Quem é a estrela da festa? A mulher. O homem é só o complemento para casar. Porque tudo vai em volta da mulher. O vestido tem que ser do jeito dela, a decoração tem que ser do jeito dela, o buffet tem que ser do jeito dela, tudo tem que ser do jeito dela. O homem só está ali, né, bonitinho, com terno, para casar. Porque o destaque é a mulher. Naquele tempo não era assim. Naquele tempo o destaque do casamento era um noivo. A mulher não era o destaque do casamento. O destaque era um noivo. Para termos uma ideia um pouco mais ampla, o noivo conhecia a sua noiva, por exemplo, em janeiro, ia ver ela em dezembro já para se casar. Um período de um ano. Não é à toa que é comparado Cristo com o noivo e a igreja como a noiva. Porque ele veio uma vez e na segunda vez que ele vier, vai ser para se casar com a noiva do corpo. Não era o costume a noiva brilhar. Quem brilhava era um noivo. Quem aparecia era o noivo, quem se expressava era o noivo, a festa ficava todo mundo na espera do noivo, o povo queria ver o noivo, a noiva, o povo nem dava muita ideia para ela não. Então, era um pouco invertido naquele tempo os valores. Outra coisa, tinha que compartilhar o seu marido com outras mulheres, tinha que compartilhar a presença do marido, o companheirismo do marido com outras mulheres. Coisa que não é aceita hoje em dia, logicamente. Mas nós podemos observar também que o único meio sustentável era o marido. O único meio de sustentação era o marido. Tinha que trabalhar para sustentar ela. Porque caso não tivesse, o negócio ficava meio apertado, mais complicado. Agora vamos falar sobre a mulher viúva, sem o seu marido. Aqui começa a ser um pouco interessante. Ela era observada pelos credores. Quando o marido de uma mulher chegava a falecer, os credores já observavam o que estava acontecendo. Já observava se o marido dela tinha dinheiro, se tinha deixado algum bem para ela poder se sustentar com seus filhos, ou se o marido era quebrado e ela tinha filhos, porque os credores pegavam seus filhos para fazerem de escravos. Os credores observavam. Agora, sem filhos, a viúva, sem filhos, ela poderia entrar na lei do levirato, voltar para a casa dos seus pais e talvez casar com outra pessoa de outros lugares, ou poderia ser uma das mulheres do irmão do marido. Enfim, tinha essa opção se ela não tivesse filhos. Mas isso era muito difícil, muito complicado. Quase não acontecia isso naquele tempo. Agora, se ela tivesse seus filhos e tivesse rica, poderia viver muito bem. Agora, filho, e ela fosse pobre, aí o negócio começava a ficar mais apertado. Porque não tinha tanta oportunidade. O filho virava escravo. A maioria dos filhos virava escravo. Ou se não virava, os filhos viviam no meio das ruas, mendigando, pedindo esmolas para sobreviver. Para vocês terem a ideia, um pouco da noção ampla, para compreender como era difícil a vida de uma viúva. Agora tem uma coisa muito interessante. Olha aqui. Isso daqui dá aquela ira, né? Se o marido chegasse a falecer, sabe aquele tipo de marido que gosta de fazer dívida?
faz dívida em tudo, um cartão de crédito, faz dívida em tudo que ele tem, que ele pode fazer dívida, ele faz de dívida. Se ele chegar a falecer, adivinha para quem vai a dívida? Para a esposa. Né? Que legal. A dívida vai para a mulher que ficou, o cara foi, a dívida ficou para ela. Mas, outra coisa interessante, que é aqui onde eu quero focar com os irmãos. A alegria de uma mulher que é mãe, é o seu filho. Para você que é mãe, você sabe a alegria que é de você ter o seu filho. Naquele tempo, para uma viúva, a única esperança que ela tinha era ver o seu filho crescer. Porque com o seu filho crescendo, tornando-se um homem, sendo respeitado, trabalhador, ele, como filho, ajudaria a sua mãe, cuidaria da sua mãe, estaria com ela. A esperança de uma viúva era o seu filho. Quem perde o marido, perdeu o único meio de sustentação. Mas agora, estamos diante de um texto em a vida de uma mulher que ela acaba de perder a sua única esperança. Ela acaba de perder o seu único filho. Ela acaba de perder aquilo que ela estava com vontade de ver crescer, frutificar, dar muitos frutos. Ela acaba de perder a sua esperança. Jesus estava ministrando em Cafarnaum, ajudando um centurião em Cafarnaum. Ele vai para Naim. Chegando em Naim, quando ele vai entrar na cidade com a multidão que está acompanhando ele, vem saindo de Naim outra multidão para chocar com a multidão de Jesus. Uma multidão de pessoas que está com uma mãe que acaba de perder a sua esperança. Uma multidão que está acompanhando uma mulher que acaba de perder a sua esperança. Uma multidão que talvez está ali apenas para aplaudir ou se alegrar, porque para chorar era muito difícil. O povo tinha um coração muito duro naquele tempo para se compadecer com outras pessoas. Pessoas eram pagas, para termos a ideia, para estar junto de um velório, para estar com a pessoa que está ali. Ei, ela está sofrendo, porque a sua esperança está morta. Jesus chega até ela, olha para ela, vendo ela chorando, com a sua esperança morta. Ele olha para ela com íntima compaixão. Com íntima compaixão. Jesus olha para aquela mulher. Detalhe, sabe o que significa Naim? Tranquilidade. Tranquilidade. Mas espera aí. Como um local de tranquilidade se passa tanta dificuldade? Como eu estou no meio, em um local que é considerado tranquilo, e eu estou passando tanta dificuldade? Porque estou no meio de um espaço geográfico onde há tranquilidade, mas eu não estou tranquilo porque eu acabo de perder a minha única esperança. E aí eu te falo uma coisa, o evangelho é isso daqui. Você pode estar no meio, mas não significa que tudo vai ser tranquilo. Você pode estar no meio, mas não significa que tudo vai ser um mar de rosa. Você pode estar aqui dentro, mas não significa que tudo vai ser tranquilo. Você pode estar aqui dentro, levantando a mão, dizendo glória a Deus, mas não significa que tudo vai ser tranquilo. Você pode estar vindo, cantando, louvando, mas não significa que tudo vai ser tranquilo. Porque a caminhada de Jesus, ela é espinhosa, ela tem as suas dificuldades. Você caminha com Ele, chorando, mas caminha, sofrendo, mas caminha, sendo caluniado, mas está caminhando, sendo mal falado, mas está caminhando, sendo aí muito mal falado, mas ainda está de pé, falando dele. Porque viver com Cristo é isso, não é ter uma vida tranquila, mas ter uma vida um pouco turbulenta, para saber que uma hora ou outra, aquele que há de vir virá e não tardará. O nosso rei está voltando, então aguenta só mais um pouquinho que ele já volta. Está morto. Filho dela, a esperança, está morto. Olha aqui, e uma grande multidão a acompanhava. Uma grande multidão acompanhava aquela mulher.
acompanhava. Mas não significa que se a multidão está acompanhando aquela mulher, que tudo vai ser tranquilo. Que o povo está ali para ajudar. Ei, deixa eu te falar uma coisa, vai ter momentos que você vai estar sozinho. Ah, não, mas tem gente ao meu redor, mas você vai estar sozinho. Ah, não, mas tem isso, tem um fulano, tem um ciclano. Não, mas você vai estar sozinho. Porque na hora que apertar de verdade, todo mundo corre e te deixa lá sozinho. Na hora que a coisa começa a apertar, cadê o fulano? Sumiu. Cadê o ciclano? Sumiu. Você fica só. E eu te falo uma coisa. Tem gente que está vendo a sua esperança morta e está aplaudindo porque ela morreu. Tem gente que está vendo que a sua esperança está morta na sua frente, mas ela finge que está tudo bem, mas não está. Está falando mal de você. Acontece. É normal. Tem que saber lidar com isso. Sempre tem esse povo. É difícil? É. Porque você precisa de ajuda de alguém, mas você não tem. É difícil? É sim. Você precisar do abraço de alguém e você não ter. E é nesses momentos que a gente aprende a ser crente de verdade. É nesses momentos que a gente sabe priorizar o que é a presença de Deus. É nesses momentos que a gente sabe priorizar o que é acordar de madrugada, dobrar o joelho e orar ao Senhor. É nesses momentos que a gente sabe priorizar culto de ensino, culto de oração. É nesses momentos que a gente sabe priorizar o círculo de oração. Quando você se vê no meio de uma turbulência, com a sua esperança morta, olha para o lado, olha para o outro e está sozinho. Mas eu te falo uma coisa, você está sozinho, a esperança está morta. Mas sempre vai ter o versículo de número 13 na nossa vida. Logo que a viu, quem a viu? Jesus. Ah, irmão, estou contando com a sua inteligência. Sempre vai ter aqueles momentos que a gente vai estar com a esperança morta sozinho. Mas sempre tem um versículo de número 13. Logo que a viu. Quem viu? Jesus. Ah, minha esperança está morta. Ah, mas eu não sei para onde ir. Ah, mas eu não sei para onde ir. Eu estou sozinho, ninguém me ajuda. Não tenho fulano, não tenho cicrano. Mas Jesus está te vendo. Ah, mas a Mariazinha não está ali. Mas Jesus está te vendo. Ah, mas o João não ora por mim, não quer me ajudar em oração. Mas Jesus está te vendo. Ah, mas eu estou sofrendo, estou orando. Mas Jesus está te vendo. Mas Jesus está te vendo. Mas Jesus está te vendo. E isso já basta. Mas o que acontece é que a gente não gosta de se acostumar com isso. A gente quer mais. Não basta que Jesus está vendo, a gente quer que Ele haja, a gente quer que Ele comece a fazer alguma coisa, a gente quer que Ele entre em ação. Mas deixa eu te falar uma coisa, está sofrendo, está com a esperança morta, mas Ele está te vendo, isso já basta. Ah, mas Ele tem que fazer isso, eu não preciso de um sinal. Eu preciso de um sinal. Mas Ele já está te vendo, já basta. Quem pede sinal é fariseu. Esse Jesus aí multiplica pão mesmo? Esse Jesus multiplica pão? Multiplica. Multiplica. Aí os fariseus chegam até Jesus e falam: ei, se você é o homem de Deus, se você é o Todo-Poderoso, me mostra um sinal. Jesus falou: ei, para essa geração não tem sinal nenhum, nem para vocês. Aos outros discípulos: ei, vamos fazer o seguinte. Vai lá na próxima reunião, porque na reunião passada ele multiplicou pães e peixe, o cara tem poder. Vai na próxima. E eles vão na próxima para ver Jesus mostrar um sinal. Quando chega na reunião, Jesus está a mensagem em 30 minutos. E nada de pão, nada de sinal. Jesus dá a mensagem em 1 hora, nada de pão, nada de sinal. Jesus dá a mensagem em 2, 3 horas, nada de pão, nada de sinal. E o povo: ei, cadê o pão? Cadê o sinal? Jesus fala: eu sou o pão da vida. E isso já basta. Tem gente que vira as costas e fala: eu vou embora. Por quê? Culto sem sinal não presta. Não, não vou mais para aquela igreja, porque não tem sinal. Mas tem Jesus lá. Não, mas não tem sinal, eu quero o sinal. Tem gente que quer o sinal, mas não quer Jesus. Quer o sinal do culto, mas não quer Jesus. E Jesus já basta. Jesus é o suficiente. Aqui, logo que a viu,
o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse: não chores, não chores. Aí vamos ser sinceros aqui, você está com a sua esperança morta, o seu filho morto, você não vai chorar? Você não vai chorar? A situação ali não é de choro. A situação ali não é de desespero. A situação ali não é desesperadora. Você está com seu filho morto na sua frente e você não vai chorar. Jesus chega até ela e fala: não chores. Como assim? O que esse homem que nunca me viu está falando? O que esse homem que nunca me viu, nunca conversou comigo, não conhece a minha história, está olhando para mim dizendo: não chores? Eu estou com meu filho morto na minha frente, como é que eu não vou chorar? Ele está aqui e a minha esperança está morta na minha frente, como é que eu não vou chorar? Mas o não chores que Jesus está dizendo não é no sentido literal. Ele diz não chores para mostrar para você que independente da situação que você está passando, Ele ainda está no controle de todas as coisas. Ele diz para você não chores, mas Ele diz não chores dizendo para você: eu ainda estou no controle de tudo. Pode chorar, mas eu ainda estou no controle. Chora, mas eu ainda controlo todas as coisas. Eu não sei qual é a sua esperança que está morta. Eu não sei qual é a sua esperança que está morta. Eu não sei se a sua esperança morreu através do seu marido. Eu não sei se a sua esperança morreu por causa dos seus filhos. Eu não sei qual é a esperança que está morta dentro de você, se é os seus sonhos, se é os seus projetos, se é aquilo que você tem tanto desejo. Eu não sei qual é a sua esperança que talvez esteja morta. Mas eu vim dizer uma coisa para você: Ele é a ressurreição e a vida. Ele é, não, para sair um glória a Deus mais bonito, Ele é a ressurreição e a vida. Deus está dizendo para mulheres aqui, para homens de Deus aqui: não chores, não chores, não chores. Ele está querendo dizer para você aqui: não chores, porque eu ainda estou no controle da tua história. Deus ainda está no controle da história de mulheres aqui ainda. Deus está no controle da história de homens de Deus aqui ainda. Deus ainda está na história de obreiros aqui nessa noite. Não perca a sua fé, não perca a sua confiança em Deus, porque Deus ainda está no controle da sua história. Deus ainda está no controle da sua história. Talvez a gente chora, a gente grita de desespero, porque a gente se acha sozinho no meio da situação. Mas há um Deus que nos olha acima do céu, que está intercedendo por nós. Ele ainda não te abandonou e não vai te abandonar. Há um Deus que te ama. Um Deus que zela por você. Às vezes a gente vem para o culto com a nossa esperança morta. A gente não sabe o que faz. A gente se sente num local desesperador. A gente se sente dentro de um buraco, a gente já se sente lá no fundo. Mas Ele sempre desce na casa para te mostrar: eu ainda estou no controle da sua história. Ele sempre aparece para dizer: a sua esperança pode estar morta, mas eu venho para ressuscitar aquilo que está morto. Eu venho para vivificar aquilo que está morto. O Senhor está gritando no teu coração. Ele está gritando no seu coração. Você queria uma resposta dele? Está aí a resposta. Ele ainda está no controle e já basta. Alavaiacaia mandolecaia suricalabadacaia. Meu irmão, mas é bom demais sentir a presença dele. Quando ele desce na casa é difícil você não sentir. Ele ainda está no controle. Ele ainda está no controle. Eu vou falar para você fixar isso na sua mente e compreender que Deus ainda está no controle da sua história.
Meu marido não tem jeito. Você acha que não tem jeito, mas Jesus ainda está no controle da vida dele. Meu filho não tem jeito. Para você talvez não tenha mais de tanta perseverança, mas Deus está no controle ainda da sua história. É desesperador. Desesperador porque a gente sente um peso tão grande quando a gente está passando por situações assim. A gente vem por conta, a gente não consegue nem prestar atenção no culto direito. E não é porque a gente está desviado. Não é porque a gente perdeu a unção. Não é porque a gente está longe de Jesus. É porque a situação está muito forte mesmo. É porque a situação começou a apertar. É porque estava difícil e piorou mais ainda. A gente até tenta levantar a mão e dizer glória a Deus, mas a mão não levanta porque está muito cansado. Mas Jesus vai te pegar por baixo. Jesus vai te pegar por baixo e vai te levantar. Isso é só para quem crê, é só para quem crê, é só para quem tem fé, é só para quem tem fé. Ele vai te segurar pela mão e vai te levantar. Ele vai te segurar pela mão. Eu vou profetizar para você que veio aqui nessa noite. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Por quê? Porque Jesus está descendo na casa agora para mostrar para você: eu ainda domino a sua história. O diabo pode ter entrado lá na tua casa, na tua rua, dizendo, batendo o peito, eu mando aqui. Eu domino a tua vida, eu domino os seus familiares. Mas vem um leão da tribo de Judá, vem a raiz de Davi, vem a estrela da manhã, vem a rosa de Saron, vem aquele que é o início, que ele é o início e fim. Vem aquele que é grande para mostrar, você não manda aqui não, quem manda sou eu. Já pensa, já dominei, já está na minha mão. Jesus vem falar, está pensando que você dominou não, porque eu ainda cuido dela. Eu ainda cuido dele. Deus cuida de você. É difícil. É difícil porque quando a gente está em situações assim, vem muitos porquês. Por que Deus não fala? Por que Deus não manda alguém para falar comigo? Por que Deus não envia alguém? Por que Deus não coloca um hino? Por que Deus não me dá uma palavra? Por que Deus não fala nada? A gente até ora e fala, Deus, eu estou passando isso e isso. Mas Ele fica em silêncio. A gente até fica meio nervoso, a gente não sabe o que faz. Porque a gente quer uma resposta dEle, mas Ele acaba não respondendo. Mas no momento certo, na hora certa, Ele aparece. Na hora certa, no momento certo, Ele apalacasecamanchuia. Estecalavaya siricaia. Na hora certa, na hora certa, na hora certa, Ele aparece. Marta e Maria queriam que Jesus aparecesse antes do terceiro dia. Ele aparece no quarto, mas Ele aparece. Ele aparece. Na hora certa Ele aparece. A tempestade está muito forte no nosso barco. A gente vai se afundar e morrer. Acorda, Jesus. No momento certo Ele aparece. E sempre quando Ele aparece, Ele vem trazendo solução. Ô Jesus. Sempre quando Ele vem, Ele aparece, Ele vem trazendo solução. Ele vem trazendo solução. Mas se acalme. Se acalme. Se acalme porque Ele ainda está te vendo. A gente ora. Eu digo isso, irmão, porque eu sei que muitas pessoas passam por isso. A gente orar e pedir uma direção de Deus. A gente orar pedindo uma resposta de Deus e Deus fica em silêncio. Mas Ele sempre está vendo o que a gente está fazendo. Ele sempre está te observando. Não pense que as suas orações são em vãs. Não pense que o que você está fazendo não é em vão. Porque Deus está te vendo. Ele está te vendo e está dizendo para você, eu te amo tanto. Tanto, tanto, tanto. Que eu não abro mão da sua vida para o diabo.
Eu amo você tanto que eu não abro a mão da vida do seu familiar para o diabo. Eu te amo tanto. A Bíblia diz que quem é muito é perdoado, muito é agradecido. Quem muito é amado, muito é agradecido. E Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele te amou de tal maneira, que o amor dele é incomparável. E através desse amor, devemos ser gratos a Ele, porque